Década de 80. A década mais negra da história do dendê nas áreas dos arredores de Belém. Uma doença misteriosa atacou os dendezais. Ninguém sabia de onde surgiu. Ninguém sabia por que os dendezais ficavam cada vez mais amarelos até a morte. Era uma doença fatal, devastando e matando sem dó e sem piedade. Essa doença passou a ser chamada de amarelecimento fatal. Milhares e milhares de dendê, mais de 2.000 hectares foram destruídos. Com o grande prejuízo financeiro e por falta de matéria-prima para a produção de óleo, as empresas suspenderam suas atividades. Equipamentos industriais caríssimos tornaram sucata. Milhares e milhares de trabalhadores ficaram sem emprego, não podendo sustentar suas famílias. Houve uma verdadeira convulsão social. Naquelas circunstâncias dramáticas, os pesquisadores da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, não podiam ficar com os braços cruzados. Foram feitos todos os esforços e pesquisas até encontrar um dendê brasileiro selvagem no coração da Amazônia. O nome indígena desse dendê é caiaué, árvore que anda. Esse nome não é à toa. O caiaué, quando nasce, tomba no chão e cresce grudado na terra. Só depois de algum tempo, vira-se e cresce normalmente. A propriedade desse dendê é a grande resistência ao amarelecimento fatal e a outras doenças. Com o cruzamento do caiaué com o dendê africano de alta produção, nasce o dendê híbrido. Olá, eu sou Edson Barcelos. Eu sou pesquisador da Embrapa e trabalho com a cultura do dendê desde 1980. Sou Carlos Bentes, técnico agrícola e trabalho com dendê há mais de 30 anos. Nos meados dos anos 80, como vocês sabem, surgiu aqui no estado do Pará um foco de amarelecimento fatal que destruiu várias plantações. Os pesquisadores da Embrapa se dedicaram a criar um dendê resistente ao amarelecimento fatal e também que fosse baixinho, tolerante a lagartas e produzisse um óleo de boa qualidade. As pesquisas resultaram na criação de um dendê híbrido. Os híbridos vocês já ouviram falar. Tem o milho híbrido, tem cacau híbrido e tem uma série de outras culturas importantes que são híbridas também. No caso do dendê, a grande descoberta foi cruzar o dendê nativo da Amazônia com o dendê vindo da África. O dendê brasileiro como mãe e o dendê africano como pai. Ou seja, o dendê brasileiro feminino selvagem cruzado com o dendê africano masculino, mas de alta produtividade. Não é de surpreender que juntando uma mãe brasileira com um pai africano nasce uma coisa boa, haja vista as mulatas. Para confirmar os resultados das pesquisas, nos anos de 1991 e 1999, a Embrapa, em parceria com a Dempasa, plantaram dendezeiros híbridos nas áreas de foco intenso de AF. Os resultados foram totalmente convincentes. Até hoje, 20 anos depois, os dendês híbridos resistiram, principalmente ao ataque de amarelecimento fatal. Durante todos esses anos, não houve nenhum caso. Mediante a excelente comprovação da saúde do dendê híbrido,
os técnicos da Biopalma aprovaram totalmente o Dendê híbrido. O Dendê híbrido precisa de polinização assistida. E você sabe por que precisa? Quais as vantagens da polinização assistida? Enquanto a polinização por insetos é parcial, a polinização assistida é quase que total. As flores do Dendê híbrido são fechadas e dificultam o acesso dos insetos polinizadores. Maior rendimento nas flores polinizadas, consequentemente, maior produtividade e renda para o agricultor. O Dendê híbrido pode produzir até 30 toneladas de cacho por hectare ao ano. O sexo da planta é a flor. Tem flor feminina de dendê e flor de dendê masculina. O pólen penetra na flor até atingir o óvulo e a fecundação acontece. Assim, nasce o fruto. É a mesma coisa quando uma mulher fica grávida ou um animal fica prenha. Para uma boa colheita, a polinização é da maior importância. Sem o encontro do pólen masculino com a flor feminina, não há fruto. O pólen masculino é um pó tão pequeno que o vento pode levar. O inseto, por menor que seja, o pó do pólen fica grudado. O inseto, quando for procurar alimentos na inflorescência feminina, acaba levando o pólen e fertiliza a flor. No dendê, milhares de frutos formam o cacho, do qual se extrai a produção de óleo de alta qualidade. No caso do dendê híbrido, a flor é um pouco mais fechada. A polinização por vento ou por insetos torna-se mais difícil, o que prejudica a produção. Este problema é muito bem resolvido com a polinização assistida, que atinge quase todas as flores. O pólen não é tóxico, não produz nenhum tipo de doença, mas pode causar alergia. A proteção é sempre conveniente. É preciso reconhecer o momento certo para colher o pólen masculino na época certa. As primeiras flores da parte basal das espiguetas iniciam a liberação de pólen, o odor forte de anis e a presença de insetos. As inflorescências masculinas devem estar na fase de fertilidade, da base até o meio e em 2/3 ou mais das espiguetas. Se elas não forem ensacadas, os insetos e o vento causam uma grande dispersão, caindo assim seu rendimento de 5 a 10 gramas de pólen. Cada inflorescência ensacada produz 40 gramas ou mais de pólen. A cada 1 hectare de pólen dá para polinizar 100 hectares. O preparo dessas inflorescências para serem colhidas a partir do 3º ou 4º dia, quando entram em antese.
A inflorescência é colocada numa estufa. O calor reduz a umidade e facilita saltar os grãos de pólen. As inflorescências ficam lá por 4 horas, a uma temperatura de 40 graus. O pólen não é tóxico, mas pode causar alergia. A saúde do coletor é bem protegida. Usa máscara que não permite a entrada de partículas flutuantes. Os pólenes são peneirados até tirar todas as impurezas. Aqui no laboratório está se desenvolvendo vários tipos de pesquisas, entre outras, a quebra de dormência para facilitar a germinação das sementes. Tem pólens mortos e pólens vivos. O exame no microscópio determina a porcentagem de cada um. Faz-se a contagem do grão de pólen germinado e não germinado. Com mais de 70% de grãos germinados, o pólen está ótimo para ser utilizado. Muitas vezes, a contagem do grão de pólen germinado supera 90%. Este gelo serve para manter a baixa temperatura do isopor, conservando a sua boa qualidade durante o processo de polinização. O conteúdo do kit é suficiente para um dia de polinização. O kit está pronto para ser usado. Cada saquinho contém 10 gramas de talco industrial, para ser misturado com 1 grama de pólen. Esse tubete leva 1 grama de pólen. A mistura tem que estar bem uniforme. Tem que deixar um pouco de ar para facilitar a mistura. Este ferro pontiagudo serve para fazer a limpeza na inflorescência, antes de executar a polinização. É uma operação simples e eficiente. A finalidade desta limpeza é para facilitar a penetração do pólen para polinizar todas as inflorescências que estão distribuídas nas espiguetas. E esta mangueira serve para transportar o pólen da garrafinha até a execução da polinização assistida. A polinização assistida deve ser aplicada em média a cada 2 dias. É uma atividade relativamente fácil. O que precisa é ter capricho e aquela dedicação. Um polinizador pode polinizar 10 hectares por dia. A cada 2 dias, o polinizador passa na mesma área para polinizar as inflorescências femininas que ficam férteis em dias diferentes.
A antese da inflorescência feminina é a mesma coisa que o momento certo para a sua fertilização. As inflorescências fecundadas apresentam uma cor arroxeada. A recompensa da polinização bem feita se vê nesse cacho. A inflorescência foi atingida em quase toda a sua totalidade. Com isso, poderá colher até 30 toneladas por hectare ano. Estes cachos foram polinizados e estes não foram polinizados. Esse é um tipo de cacho que não teve a polinização assistida. A produção desse tipo de cacho não passa das 5 toneladas por hectare ao ano. O dendê híbrido é uma planta generosa, dá colheita o ano inteiro. Colheita com intervalo de 21 dias. Justifica melhor a vinda do caminhão para buscar a produção. O agricultor terá maior rendimento do seu trabalho sem perder a qualidade do óleo. Este dendê pesa mais de 50 quilos e deve dar mais de 10 litros de óleo de primeira qualidade. O óleo de palma é totalmente puro, só fracionado, sem manipulação com produtos químicos. Faz bem ao coração, estimula o bom colesterol, é rico em vitaminas A e E, servindo de matéria-prima para produtos farmacêuticos. A indústria cosmética usa o óleo de palma para embelezar as mulheres do mundo inteiro. Sabonetes deliciosos que fazem bem à pele. Detergentes ajudando a dona de casa na limpeza. Na indústria alimentícia, as diversas aplicações do óleo de palma são surpreendentes. A compra do óleo de dendê tem sempre um mercado garantido no mundo inteiro. O óleo de palma também pode ser usado para a produção de biodiesel. A Biopalma está plantando hoje semente do dendê híbrido para o agricultor familiar. Resistência comprovada ao amarelecimento fatal. Resistência a desfolhadores e lagartas. Reduzida a taxa de crescimento anual do tronco. O híbrido cresce cerca de 25 centímetros ao ano. A baixa estatura do dendê híbrido facilita a polinização. O dendê híbrido cresce muito pouco. Este tem 12 anos e mede apenas 1,80 m. A polinização assistida dá um trabalho extra ao agricultor, mas isso é altamente compensado.
Prolonga a expectativa de vida útil por 35 anos. Colheita com intervalo de 21 dias, o que permite que o agricultor colha mais em cada passagem. O agricultor tem maior rendimento do seu trabalho sem perda de qualidade. O Dendê híbrido é uma importante contribuição da pesquisa na agricultura brasileira. Epílogo. O Dendê híbrido não é contribuição somente da Embrapa e da Dempasa. É a conquista também dos trabalhadores, gerando empregos e uma melhor qualidade de vida para milhares de famílias de agricultores. E com o plantado Dendê híbrido em qualquer área, inclusive nas áreas arrasadas pelo amarelecimento fatal, a vida recomeça. Com todo o seu conhecimento e tecnologia, a Biopalma prepara para o agricultor familiar mudas de Dendê híbrido comprovadamente resistentes a esta doença impiedosa. O agricultor familiar pode plantar o Dendê híbrido com a certeza de que seu Dendê vai crescer uma planta forte, resistente, dar frutos que fará melhorar sua vida e da sua família. Plantando Dendê híbrido hoje é como olhar para o futuro, para uma Amazônia melhor, para um Brasil melhor.